Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar da importância da alimentação para melhorar a imunidade do organismo. Segundo a nutricionista Flávia Schiffer, mais de 90% da imunidade se concentra no intestino. A gente vai saber então quais são os alimentos que podem melhorar a saúde deste órgão. A Flávia vai inclusive dar sugestões de cardápio para fortalecer a imunidade. Vamos saber mais sobre os alimentos transgênicos no Brasil. Adriana Brondani é diretora do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Segundo ela, ainda falta informação sobre os transgênicos, mas eles já estão presentes em vários produtos no país. E o Brasil segue normas rígidas para a produção e liberação desses produtos. O economista Flávio Faria reúne 3 prazeres: viajar, contar histórias e apreciar um bom vinho. Essa é a proposta do livro Guia de Vinícolas Chile. Flávia sugere vinhos e passeios turísticos pelas principais vinícolas do Chile e também fala dos tipos de vinho. Hoje é dia dos avós. E com pai e mãe trabalhando quase em tempo integral, eles muitas vezes seguram a educação dos netos. A psicóloga e pesquisadora Jaqueline Marangoni fez uma pesquisa onde detectou que avós e netos vivem praticamente uma coeducação, pois os netos são os mediadores importantes entre os avós e o mundo contemporâneo. Ela dá detalhes dessa pesquisa no livro Meu Tempo, Seu Tempo. E vamos falar de cinema com a Ana Ripper. Ela é a diretora de Vou Rifar Meu Coração. O documentário retrata o imaginário romântico do brasileiro, a partir da obra de artistas como Odair José, Aguinaldo Timóteo, Valdir Soriano e Vando. No filme, os sucessos dos artistas se relacionam com as vidas de pessoas comuns, revelando crônicas dos dramas e da vida em geral, né? Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando dos transgênicos, até porque se diz que a gente tem pouca informação, então está na hora de ter mais, né? Exatamente. Na verdade, a gente já consome transgênicos, querendo ou não. Com certeza, nós consumimos, porque se nós pensarmos que vários dos produtos que estão aí no mercado são derivados de soja, de milho, não é? E o Brasil é o segundo país a cultivar transgênicos no mundo, realmente nós consumimos sem saber, muitos deles, não é? Bom, tem uns que a gente sabe, tipo uma batata que vem numa latinha vermelha, que não é exatamente batata ou qualquer coisa parecida com isso. Na realidade, aqui no Brasil, o que acontece? O que nós temos de produtos aprovados para serem consumidos aqui no Brasil? São produtos derivados de soja, de milho, de algodão. Então, derivados da soja, hoje nós cultivamos acima de 80% da nossa soja, ela é transgênica, não é? Então, os derivados terão componentes transgênicos. O milho, mais de 60% do nosso milho é transgênico. Então, esses produtos também, não é? Todos os produtos derivados de milho terão essa característica. Quando nós temos assim um produto que é importado, agora saiu recentemente a maçã produzida nos Estados Unidos, não é? Com uma característica de ser uma maçã que demora mais para escurecer, essa maçã não está aprovada aqui no Brasil ainda. Então, para ela ser aprovada no Brasil, ela vai passar por todos os critérios para que ela possa ser utilizada aqui. Os critérios que são bastante rígidos, assim, de análise aqui no nosso país. O que mais que é geneticamente modificado, transgênico, que a gente consome? Na realidade, assim, se a gente pensar na história da produção de alimentos, nós começamos a modificar com genética os alimentos em si lá na pré-história. Porque o tomate que a gente conhece hoje, ele foi sofrendo melhoramento genético. A cenoura que nós consumimos, a própria batata, esses alimentos foram sendo selecionados pelos homens, não é? No sentido de aqueles que eram mais interessantes para a gente se alimentar. Isso é produto de cruzamento genético. Então, nós já fazíamos uma manipulação genética. A diferença de hoje é que hoje nós selecionamos um gene e introduzimos esses genes. Então, o milho que nós consumimos, como eu vinha mencionando, a soja, ela tem características agronômicas que são alteradas. O que são essas características? Nós temos aí uma planta que é mais tolerante a um herbicida, nós temos uma planta que é mais resistente a pragas, então são benefícios agronômicos. Nós ainda não estamos vendo aqui no Brasil uma coisa do tipo um arroz modificado que contenha mais vitamina, não é, com características nutricionais diferenciadas. Nós ainda não estamos vendo porque demora.
Isso demora. São pesquisas que são realizadas, isso só pode ser liberado após uma série de testes. Que garantia que a gente tem? Uma série de testes. Que testes? Quem faz? Quem faz. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, mas como é o nosso modelo aqui no Brasil? Que é um modelo, por sinal, bastante considerado como muito positivo e que quase copiado, vamos dizer, em outros países. Eles vêm aqui para conhecer o nosso modelo. Então, quando nós temos um produto que foi desenvolvido, uma semente transgênica, o que precisa acontecer? Essa semente, então, é encaminhado um processo todo para um comitê, que se chama um Comitê Técnico Nacional de Biossegurança, que vai avaliar os efeitos desta semente no meio ambiente, na saúde humana, na saúde animal. Então, se isso apresenta algum impacto. Aí as pessoas dizem assim, poxa, será que transgênico causa alergia? Mas a gente já tem tempo para conseguir ver esse impacto? Com certeza. Quanto tempo existem os transgênicos no mundo? Os transgênicos começaram lá em 1994, nos Estados Unidos, você teve o primeiro tomate transgênico. Certo? Aqui no Brasil, eles chegaram bem mais tarde. Então, o que acontece? O que se coloca hoje de modificação genética são genes e proteínas que vão resultar numa alteração muito conhecida. Não se coloca novidade justamente para não ter esse impacto. Então, nós temos, assim, no Brasil, 15 anos, nós temos aí no mundo 15 anos de pesquisa, 15 anos de estudo com transgênicos que estão sendo ingeridos lá. E não temos resultados negativos em relação ao seu efeito. Eles não provocaram nenhum efeito negativo, seja no ambiente, seja na saúde, seja nos animais, seja na saúde humana. Isso foi avaliado de tal forma que só puderam ser liberados após essas características. Mas o que tem a favor deles? Por que usá-los? Por que liberá-los? Se nós pensarmos o seguinte, o que aconteceu na própria medicina? Nós usávamos antigamente insulina para um diabético, uma insulina que era produzida a partir de animais. Se retirava lá a insulina dos porcos, se utilizava essa insulina para tratar os humanos. Hoje o que nós usamos? Uma insulina que é produzida numa bactéria e ela produz uma insulina exatamente igual ao humano. Qual é a vantagem para o humano? A vantagem é a segurança. Eu não estou utilizando uma insulina parecida, eu estou utilizando exatamente a insulina humana. Então, nós tivemos aí um avanço na medicina. No campo, se nós temos um produtor rural, o que ele acaba procurando? Aquilo que é vantajoso para ele em termos de produção. No momento que nós utilizamos um gene que vai fazer com que esta planta tenha tolerância a uma praga, isso é extremamente vantajoso para ele, porque ele vai aplicar muito menos defensivo contra aquela praga. Então, essa é uma característica para o produtor. Então, ele acaba produzindo mais, com menor quantidade de defensivos, logo o produto lá no supermercado fica mais barato para a gente. E nós temos, assim, uma produção maior de alimentos. Então, tivemos ganhos. E o que isso representa? Incorporação de tecnologias que são desenvolvidas no laboratório. Eu sou bióloga, então, para mim, enxergar essa questão de DNA, como nós falávamos, somente para cientistas, enxergar isso de aplicação direta para a nossa sociedade, eu me sinto orgulhosa de ver isso. Eu acho isso extremamente interessante que a gente possa utilizar na nossa saúde, na nossa alimentação. Daqui a pouco nós vamos ouvir falar que o óleo que nós utilizamos de cozinha, ele pode receber mais ômega 3 e, por isso, se tornar um alimento mais funcional, um pouquinho do que a Flávia vai comentar, porque são características geneticamente que foram modificadas. Então, são ganhos. Não tem como nós evitarmos essa história se nós falarmos na história da ciência. Então, é nesse sentido algumas das vantagens. A gente não usa soja ou você está se alimentando com transgênicos? Sim, exatamente. Você está se alimentando, está ingerindo, porque vários dos nossos alimentos contêm soja, contêm milho, que foram modificados geneticamente. Mas é obrigatório ter, né? Escrito que é transgênico para a pessoa ter opção ou não de querer. É uma questão, aqui é uma questão de direito do consumidor. Mas eu nunca vi isso no rótulo. Eles sempre colocam assim, soja não transgênica. Fazem questão de colocar. Realmente, se a soja é transgênica, pode ser que... Não, é que na realidade é o seguinte, o que aconteceu? Aí nós temos uma lei brasileira de rotulagem, não é? Então, no Brasil, essa questão da rotulagem não tem a ver com a questão de segurança, porque a segurança foi avaliada antes.
por esse comitê técnico brasileiro que existe de biossegurança, onde todos os processos são encaminhados, são 54 doutores em Brasília que avaliam esses processos, todos. Eu digo para vocês, isso é um processo com muitas páginas, que tem muito estudo realizado. No momento que isso é liberado por esse comitê, nós temos assim o direito de consumir. Então, se foi liberado, já está seguro. A rotulagem é uma questão de informação, assim como eu preciso saber quanto tem de sódio num alimento, não é? Quanto que ele apresenta de lipídios. A informação de transgênicos é mais uma informação e está sendo rotulada. Vocês podem me dizer, poxa, mas a indústria não rotulou totalmente ainda? Não, ainda não houve 100% de adoção, mas cada vez mais nós estamos vendo nos supermercados aí, porque contendo pelo menos 1% de produto transgênico, ele deveria ser rotulado. Fora aqueles produtos que nós consumimos que foram produzidos por um organismo geneticamente modificado, mas que o produto não é transgênico. O adoçante que nós utilizamos hoje, o aspartame, ele é produzido por um micro-organismo geneticamente modificado. Várias vitaminas que nós consumimos como suplementos foram produzidos por micro-organismos geneticamente modificados. Não precisam ser rotulados porque eu não contenho o produto. O organismo foi geneticamente modificado e o produto não é geneticamente modificado. Então, nós estamos consumindo realmente de outras formas, não é? Mas no caso da biotecnologia. Você falou que no caso dos comprimidos, a gente não está consumindo. Não o produto. Né? É derivado de um organismo que já sofreu essa alteração genética. O que mais que você falou além dos comprimidos, dos suplementos? O aspartame. O aspartame, o adoçante. Mas assim, a minha dúvida é a seguinte, existe estudo que tem assim, longo tempo de estudo com humanos para avaliar os riscos ou não? Porque se liberado, o aspartame é liberado, tem uma série de substâncias que são aditivos liberados que, enfim, que não dá para a gente confiar, porque a gente sabe que faz mal. Então, existe, assim, um tempo que seja hábil para realmente ver se isso teve problemas ou não na saúde humana? Sim, existe. E o que nós temos, assim, quando nós falamos de alimentos, não é? Um dos primeiros critérios a ser avaliado, a ser considerado, é o critério possibilidade de causar alergia, que é uma questão que as pessoas se questionam muito. Poxa, será que eu não vou ter uma reação alérgica se eu ingerir um transgênico? É uma pergunta usual, não é? O que se faz quando se desenvolve um produto transgênico? Se introduz um gene conhecido e este gene conhecido vai gerar uma proteína que deve ser totalmente conhecida. Então, eu não posso gerar nada novo aqui. A outra questão, esta proteína, ela é comparada com diversas outras proteínas que nós já conhecemos, porque a ciência andou muito, não é? Então, nós temos aí muitas proteínas conhecidas que são causadoras de alergia, então elas são comparadas. Se existe alguma semelhança com essas proteínas, eu não posso levar adiante esse produto que eu estou desenvolvendo. Então, aqui eu estou falando de alguns testes que são realizados já nas fases muito iniciais, para não oferecer risco realmente para a população. Isso não é feito com nenhum alimento convencional. Não é? Nenhum dos alimentos que nós ingerimos hoje em dia passam por esse processo, nenhum alimento. Somente os transgênicos passam por todo esse rigor de análise, enquanto os demais não. Os demais são utilizados sem toda essa... Sim, mas teoricamente o arroz é arroz, a aveia é aveia, o trigo é trigo. Né? Certo, mas... a soja não. Muitas uma vezes soja... o que acontece? Nós consumimos um produto orgânico, não é? Que nós muitas vezes não sabemos como que ele foi produzido, porque ele não passou por todos esses critérios. Então, se ele apresenta resíduos ali de bactérias que são causadoras de infecção e existem bactérias com alta letalidade, nós não temos esse controle, nós não temos essa resposta, essa segurança. Enquanto de um transgênico, nós temos todas essas análises que foram realizadas anteriormente para que eles possam ser liberados. Em relação ao tempo que você perguntava, a proteína mais utilizada atualmente na questão de transgênicos é a proteína BT, não é? Que é uma toxina que na realidade faz com que os insetos não se desenvolvam nessa planta. E essa toxina não é absorvida, não é utilizada no nosso organismo, então não tem efeitos no organismo humano, e isso foi amplamente testado em relação à sua segurança. Tanto os alimentos orgânicos quanto os transgênicos acabam recebendo muitos dos alimentos orgânicos recebem essa toxina
Porque nós conhecemos, na questão, no cultivo orgânico, se utiliza muito a toxina como uma forma de pulverizar as plantações e de evitar a infestação com larvas, não utilizando agroquímicos. Então, estamos utilizando em ambos os casos, tá? E ela é muito conhecida. Então, a tendência é sempre essa. Por que demora tanto nós termos um resultado de alimentos nutricionalmente enriquecidos, que é o que todos nós gostaríamos de ter? Justamente por isso, porque eles só podem ser liberados após toda uma testagem de eficácia e de segurança. Você come soja? Sim. E milho. E milho também. Tá. Sem olhar a rotulagem, se for transgênico também. Se for transgênico, eu inclusive vou consumir com mais assim, vamos dizer, segurança, porque eu sei que foi amplamente testado. Tá bom. Volta aí daqui a pouquinho. Tá legal. Flávia, o que é prebiótico? Que eu vi muito dito na sua ficha aqui, os alimentos prebióticos. Eu só conheci os probióticos. Probiótico. Prebiótico é aquilo que são fibras, tá, especiais, porque elas fazem a nutrição das bactérias probióticas. Né? Então, as bactérias probióticas são as bactérias do intestino benéficas à nossa saúde. E tem uma relação fortíssima com a nossa imunidade, e elas se alimentam, elas se proliferam através da fermentação de fibras prebióticas. Então a gente deve tomar probióticos? Sempre, sempre. E o que seria, tem probiótico natural ou não? Tem que ser em cápsula, em suplemento? Então, na verdade, existem assim, alguns alimentos que têm probióticos, né? Que são aqueles, tem lactobacilos vivos. Só que as bactérias, elas são muito suscetíveis a morrer, porque elas precisam de uma refrigeração adequada, tem luz, calor, ela precisa de um ambiente para ficar viva. Fora isso, quando a gente ingere, ela passa pelo ácido clorídrico, que é muito ácido, ou pelo menos deveria ser, e acaba morrendo um monte delas. Então, no final, ela chega no nosso intestino pouca quantidade que não é capaz de colonizar de forma eficaz. Então, você compra lá um leite fermentado no supermercado, que ele já foi para o carrinho de compra, lá na geladeira já teve alteração de temperatura, foi para o transporte, aí bota no carrinho, aí bota no carro, aí bota, não tem mais um bicho vivo lá dentro, entendeu? Então, assim, você tomar uma cápsula com uma concentração de 10 bilhões... Aí você consegue realmente colonizar a flora intestinal com essas bactérias probióticas. Quando é que você teria um resultado? Quando você tomasse um mês? Já, rapidamente. Uma semana, duas? Já. Essas bactérias, que no nosso intestino a gente tem uma flora intestinal onde vivem bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias, elas brigam, na verdade, por espaço, brigam por espaço, por adesão na mucosa intestinal. E a gente realmente vai estar saudável quando você tem uma predominância dessas bactérias boas, tá? Só que essa composição se altera facilmente. Então, o estresse acaba alterando, uso de medicamentos, anticoncepcional, anti-inflamatório, antibiótico, mata todas as bactérias, tá? Então, como eu falei que elas têm muita relação com a imunidade, a pessoa toma muito antibiótico, aí toma antibiótico, aí daqui a pouco vai ficar doente de novo, aí toma de novo, e começa aquele ciclo vicioso que a gente vê um monte de criança e um monte de gente. Quando, na verdade, se tomasse uma cápsula de probiótico depois de um ciclo de antibiótico durante um tempo, isso resolveria, entendeu? Então, essas bactérias, elas têm diversas ações no nosso organismo, desde sintetizar sintetizar vitaminas, regulam colesterol, enfim, desintoxicação. Elas têm várias funções no nosso organismo e uma forte atuação no sistema imune. Elas estimulam a síntese de várias células imunes, enfim. Elas são fundamentais para a imunidade, fundamental. O que seria o que a gente deveria comer, então, para alimentar bem essas bactérias? Só as do bem, tá? Só as do bem, de preferência. Porque as do mal todo mundo já come. É o açúcar, é o carboidrato refinado, né? Agora, as bactérias do bem, elas, como eu falei, para elas proliferarem precisam de
fibras. Então, em geral, fibras normais já ajudam, que tem nos vegetais, nas frutas, na salada, porque vão fazer o trânsito intestinal funcionar melhor. Mas as fibras pré-bióticas, elas são especiais para elas. Elas fermentam essa fibra e elas acabam se nutrindo e proporcionando um ambiente favorável ao seu crescimento. Quais são essas fibras? Nós temos, por exemplo, uma fibra, um carboidrato não digerível, que é o amido resistente, que fica na polpa da banana verde, tá? Então tem uma forma de preparar fácil, casa, não precisa nem comprar suplemento, e você vai nutrindo essas bactérias. Como é que seria isso? Olha, você pega tipo 5 bananas verdes, banana qualquer marca, qualquer banana prata, banana negra. Bem verde, né? Porque depois que ela amadurece não adianta mais. Aí você pode colocar numa panela de pressão as 5 bananas ou um pouco mais, cobrir com água e bota no fogo. Depois que apitar a pressão, aí você deixa mais uns 25 minutos, desliga, descasca, amassa aquela polpa ali e aí você usa uma colher de sopa 2 vezes ao dia, misturado no suco ou no shake, ou onde você quiser. E aí você consegue ir ajudando essas bactérias probióticas, entendeu? É porque o probiótico é bem carinho, né? O probiótico é caro. Mas além se de você caro, manter... também é americano, então você tem que comprar numa farmácia específica. A gente tem até umas marcas nacionais já. Já tem? Já tem. Mas realmente não é para todo mundo que dá para comprar. Mas, a banana já é mais fácil. A banana é mais fácil. Junto com uma alimentação boa, bacana, você consegue aí... Aí eu vi que você fez um roteiro aqui que estava no seu site, não é isso? Ele imprimiu um cardápio. Um cardápio com suco de abacaxi, acerola, aí polpa de banana verde. É para fazer um suco, assim? Então, nesse cardápio, está dizendo o seguinte, o intestino, como eu tinha falado, ele é o principal órgão do sistema imune. Então, assim, 70% de todas as células imunes produzidas do nosso organismo é o intestino que manda, entendeu? O intestino é muito mais do que só aquele órgão de absorção e de formação de bolo fecal, entendeu? Então, o Dr. Ellen Povel tem um livro, né? Tem o Cérebro Desconhecido. Cérebro Desconhecido. Maravilhoso. É muito bacana. Então, na verdade, a gente tem que fazer o que nesse intestino através da alimentação? Fazer com que essa mucosa intestinal, a parede do intestino, fique muito íntegra, né? Porque ela já é uma barreira física para a entrada das substâncias estranhas para o nosso organismo. E com isso você tem vários nutrientes que entram aí. Então, assim, nesse cardápio eu tentei incluir alguns nutrientes que são importantes para a integridade dessa mucosa intestinal, né? Que seriam as frutas que tenham vitamina C, o ácido fólico que é presente nas folhas verdes escuras, nas leguminosas, nos grãos. A gente tem também vitamina E nas sementes, o zinco, o ômega 3, tudo isso é importante para fazer a integridade. O gengibre, por exemplo, ajuda na digestão, é isso? Ajuda na digestão. Esse suco de abacaxi com acerola, gengibre, polpa de banana verde, folha de couve e uma colher de sopa de semente de chia. Ele teria o quê? A função dele seria também alimentar as bactérias do bem, te dá uma sensação de saciedade, né? Te dá a sensação de saciedade. Você começar bem o dia com energia, isso também? Maravilhoso. Você já começa promovendo uma desintoxicação, né? É o momento que o organismo sofre o maior estresse do dia, é o momento que você acorda, entendeu? É onde você tem maior produção de radical livre. A não ser que nos outros momentos do dia você coma demais, mas em geral, fisiologicamente, é esse momento. Então é o momento que você precisa dar alguma coisa com muito antioxidante e ele está pronto para fazer essa desintoxicação mais facilmente. Então esse suco... O intestino vai funcionar melhor também? Muito melhor. Você tem fibra, você tem prebiótico, você tem o ômega 3, a semente de chia. E uma coisa importante que é bacana falar... muita gente toma, por exemplo, esses remédios para acidez do estômago. Gastrite. Para gastrite. Esses remédios da acidez, enfim, para gastrite, eles tendem a diminuir a acidez do estômago. E aí acontece o seguinte, o nosso estômago é feito para ser ácido, ele precisa ser ácido. E aí o que acontece? Quando você não tem essa acidez adequada, você não consegue digerir as coisas adequadamente, os alimentos. E alguns alimentos que já são de difícil digestão,
não. Eles, muito menos, eles saem ainda macromoléculas grandes do seu estômago. E acontece que essas macromoléculas são alimento para as bactérias ruins. E aí elas começam a fermentar essa macromolécula e aí começam a crescer, crescer, crescer e ficar predominante ali. Pode te causar doença, vai diminuir sua imunidade e tudo mais. Quais alimentos que são piores para essa digestão, principalmente para essas pessoas que tomam esse tipo de alimento? São... Esse tipo de remédio para gastrite. Desculpa, esse tipo de remédio para gastrite. São os laticínios, leite derivado de leite, a soja, sem querer falar mal dela, mas é complicada também, tem uma proteína de alto peso molecular difícil de ser digerida. E mesmo que a pessoa já nem coma soja, mas come porque está em tudo, como estabilizante, enfim, emulsificante. Os alimentos que têm glúten, né? Que é o trigo, a cevada, o centeio, o malte e a aveia. E também eu tenho visto demais em consultório, assim, o ovo. Entendeu? Então, são Mas aí fica difícil, né? Laticínio. Se a gente já diminuir... O café da manhã fica dramático. Mas tem muita opção, é porque falta só as instruções, assim, o conhecimento de tem tanto alimento bacana. Existe o leite de arroz, leite de amêndoas, leite de... Não sei até fazer, entendeu? fácil. É fácil. Mas não é... É hábito, né? Não é mudar o o hábito. É mudar o hábito. E aí o que acontece? Isso daí, essas proteínas que normalmente são mal digeridas, são alimentos para essas bactérias, entendeu? Ruins. E aí afeta tanto na imunidade como na saúde em geral. Você acha que a lactose é uma... É um problema. É um problema. Não é nem a questão da lactose, é a proteína do leite. Ele tem várias proteínas que são difíceis de digerir e tem uma proteína que nós não sabemos digerir, nós não temos enzimas para fazer isso. Qualquer queijo. O queijo concentra 10 vezes mais a proteína. Não escapa orgânica. nenhum mesmo. O iogurte é melhor porque tem algum probiótico ali junto, né? Uma Mas, coalhada vai ser melhor. pelo menos, porque se não for um consumo frequente, diário, você já consegue resolver o problema. Porque aí, que uma coisinha mal digerida passe para lá, vai fazer a alegria do jantar da bactéria ruim, vai ser um dia só, né? E aí Os depois outros dias ela vai passar fome. vai passar fome, entendeu? A chia é uma parceira realmente? A chia é como a linhaça, porque tem muito ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória, né? Que também contribui para o sistema imune e ajuda ainda a deixar essa membrana mucosa bem íntegra ali. É tudo em nome do intestino. O intestino na verdade, para a gente estar saudável, em primeiro lugar o intestino tem que estar saudável, porque senão, enfim, você leu esse livro, você deve ter visto, a maioria dos neurotransmissores produzidos no cérebro são no intestino também, entendeu? Então, deve ter muito mais coisas ainda a se descobrir sobre ele. Nossa. O óleo de coco. Óleo de coco é bom. Tá todo mundo me escrevendo e perguntando, pedindo para eu falar de óleo de coco. As pessoas têm tomado em comprimido e dito que não tem tipo efeito nenhum, porque ele é vendido como uma coisa emagrecedora, etc. Mas assim, o óleo de coco não é um milagre. Então as pessoas esperam um resultado milagroso, não é. Aliás, o óleo de coco, quando saiu alguma matéria que todo mundo só chegava no consultório, doutora, óleo de coco, há muito tempo já usava óleo de coco, mas não é essa. É uma ajuda. Não, quando eu era pequena existia banha de coco. Todo mundo cozinhava com banha de coco. Em Minas, não sei, você é gaúcha? Eu sou gaúcha. Rio Grande do Sul tinha banho de coco? Né? Não se usava muito banho de coco, que eu saiba. Quem é você é do Rio? Sou do Rio. Eu sou de Minas. De Minas? Mas a gente não utilizava, não. Não? Não. Quando eu era pequena, eu utilizava isso. Ele tem um efeito como usava de termogênico. porco, né? Banha de porco. De porco, sim. Mas as pessoas usando excessivamente esse óleo de coco, inclusive, podem ganhar peso, não é? Claro que podem. É importante dizer. Que é calórico. E qual seria a vantagem do óleo de coco, Ele então? tem um efeito porque termogênico. Tem comprimidos, tem líquido, tem tudo. Só falta ter barrinha de óleo de coco, né? Qual que é a versão mais efetiva, vamos dizer assim? Olha, na verdade, o óleo de coco em cápsula não deixa de ser o óleo colocado dentro da cápsula, né? Tá. Na verdade, o óleo de coco, ele tem um efeito termogênico de ajudar a acelerar o metabolismo, porque ele é um triglicerídeo de cadeia média, então ele faz esse efeito termogênico. Ele ajuda Se você comer direito. Exatamente, não é tomar óleo de coco e comer doce. E mesmo assim, é uma ajuda suave. Agora, ele tem alguns aspectos bacanas, porque ele aumenta a imunidade também, porque ele tem na sua composição
um tipo de gordura que a gente tem no leite materno também. E ele também ajuda a matar fungo e bactéria ruim do intestino. Mas tudo é um equilíbrio, entendeu? O açaí é maravilhoso. Ele até ajuda a emagrecer, se tomar um copinho de açaí. Mas se você tomar um balde de açaí todo dia, ou de castanha ou de chia, não tem jeito, entendeu? Então, E o açaí também, esse que é vendido nas lojas de suco, quase sempre tem xarope. aí Também complica a beça. É o açúcar, né? Que aí é puro. super calórico. super né? calórico. Eu tô vendo vocês falando, né? Por exemplo, semente de chia, eu nunca tinha ouvido falar, né? E tenho 2 crianças pequenas e sempre lidando com essa questão da alimentação, né? E fico pensando assim, poxa, hoje em dia tem tanta coisa, tanta novidade, tantas saídas, né? Para tantas coisas que teoricamente deveriam funcionar melhor, né? Será que uma alimentação, assim, do dia a dia mesmo, basicamente saudável, em que se possa comer um pouquinho disso um dia, um pouquinho daquilo no outro, fico pensando se essa não é também na verdade, importante, né? O mais importante. Fundamental. As pessoas não têm em mente que a alimentação, a prevenção realmente é muito melhor, né? Mas, de qualquer maneira, ninguém leva a alimentação a sério como o que possa fazer mal e fazer bem à saúde. Só que se você pensar que uma célula, né, que a gente é composto de célula, uma célula, ela trabalha a partir de vários nutrientes. Então, você mexe quimicamente com o teu organismo inteiro através dos nutrientes que estão na alimentação, entendeu? Pois é, porque, por exemplo, o leite, né? Aí tem essa história de que a lactose faz mal, de que as proteínas do leite e tal. Então, quando eu percebi, eu tinha parado de dar leite para os meus filhos. Eu levei outro dia na pediatra, ela falou assim, você está louca, Não, a criança mas tem que tomar na minha leite, opinião, você entendeu? fez muito bem. Fez muito bem. A gente tem muitos Mas o pediatra vai ficar enfurecido com você. O pediatra falou, não, tem que Mas dar é leite porque todo dia. isso é uma coisa tradicional, entendeu? Mas as pesquisas novas e quem está envolvido com esse tipo de... Quem é do meio e realmente está envolvido com essa questão desses estudos, nem é tão novo, na verdade. Também não sei porque também não está tão disseminado. A gente tem muita coisa mostrando todas essas ites, rinite, dermatite, dor de cabeça, gastrite, enfim, essas bolinhas que a gente tem atrás do braço, uma inflamação crônica globalizada, né, no organismo, relacionado com o consumo de leite derivados e de alimentos que tenham glúten. Entendeu? Mas não é na vida adulta, não? Não, isso vai desde criança. Aliás, isso vai desde de dentro da barriga. É mesmo? Porque tem algumas proteínas que eles já descobriram, e até com o glúten, que eles podem passar a barreira placentária e já começar a sensibilizar a criança ali. Entendeu? Mas eu nem imagino uma criança sem tomar leite. Acho que vai ficar sem osso depois. Não, Ela pelo não tem que contrário. fazer Não tem que fazer a poupança do osso na infância. Mas Pois olha é. só, vocês acreditam receber que o cálcio. único alimento que contém cálcio dessa natureza inteira é o leite? Não. Não é. Mas é o que mais contém, não é? É o que mais contém, mas o osso também não é feito só de cálcio. O osso tem uma série de nutrientes que precisam para formar o osso, Eu acho que entendeu? uma questão também, não é, Flávia, as pessoas às vezes elas abrem mão de um alimento e não substituem. Então, talvez esse é um quesito importante do trabalho de vocês. Se nós vamos retirar, no caso, o leite em função da caseína, o que nós vamos colocar no lugar? Não, exatamente. E também Então, porque é simplesmente difícil retirar. você quebrar também alguns paradinhos. Esse leite de amêndoa, ou de arroz, ou de quinoa, funciona? Funciona Tem mesmo a- não para substituir, por exemplo... cálcio. Não. Agora, deixa eu O falar... cálcio não. O cálcio Mas não. ele se presta... A fazer o papel de bater um shake, de fazer alguma coisa, alguma preparação. Agora, presta atenção numa coisa. Por Mingau de exemplo, aveia pode o ser com mingau esse de leite. aveia. O cálcio, isso eu sempre explico. Por exemplo, um copo de leite, você tem ali em média 240 miligramas de cálcio. Uma mesma quantidade de brócolis, tá? Você tem bem menos, acho que 40 e poucos miligramas de cálcio. Só que existe uma coisa que é muito importante que se chama biodisponibilidade do nutriente. Nem todo o cálcio que está ali você consegue Leite. aproveitar, entendeu? Então, no final, em relação à biodisponibilidade, você consegue até obter mais cálcio através do brócolis do que do leite. Mas não precisa comer um balde de brócolis. Não precisa, entendeu? Porque o que Não, você fiquei aproveita imaginando a dali- proporção. Se o copo de leite tem 240, imagina quanto que eu vou ter que comer criança de comendo brócolis. pouco brócolis, né? aproveitado, pouco aproveitado. E outra coisa importante também, que é para quebrar um pouco essa ideia que todo mundo tem engessada do leite. O osso, ele é formado por vários nutrientes.
nutrientes. Então, entra magnésio, entra a vitamina K, a gente precisa da vitamina D, precisa do cálcio, enfim. Até para metabolizar o tal do cálcio. Exatamente. E a gente parou de tomar sol porque até quer ficar jovem. Exatamente. Aí é a epidemia de problema com deficiência de vitamina D. Mas, enfim, quando a gente dá todos esses nutrientes, agem em sinergia. Se você dá de mais de um, você atrapalha o outro. Então, se você tomar só cálcio, igual, por exemplo, muita mulher na menopausa tem prescrição de tomar suplemento de cálcio lá nas alturas, não vai fazer osso nunca. Entendeu? Não tem como. A gente precisa dessa sinergia. E os alimentos verdes escuros, as algas, esses alimentos que têm muito cálcio, e não é o leite, eles têm essa sinergia proporcional igual ao osso. A gente precisa do conjunto da obra. Do conjunto da obra, exatamente. Tá certo. Eu volto aí daqui a pouquinho, tá? Intervalo, a gente volta já já, sem censura, no programa da TV Brasil. Possibilidades de coeducação no relacionamento entre avós e netos. Hoje é dia da avó. Dos avós. Dos avós. Mas a avó ganha sempre, né? A avó materna, acaba né? que a gente fala do dia da avó, mas não é, dos avós. Dos avós. E a gente precisa cada vez mais inserir os avós nesse processo, né? Nesse processo. Como era preciso inserir o homem na vida da mulher, né? No cotidiano da casa e tal. Os avós gostam muito desse cargo, desse título? Eles estão aprendendo a gostar, né? Porque, em especial, a questão da masculinidade no século XXI agora, ela tem sofrido várias mudanças, várias modificações. Então, a gente tem percebido que alguns avós, tal como pais também, têm participado cada vez mais da vida dos netos, da vida familiar em si. E é bacana a beça para eles também, né? Com certeza. Na verdade, os benefícios são para ambas as gerações, tanto para os avós e também quanto para as crianças ou para os adolescentes, que convivem diariamente com os avós. A cultura oriental valoriza dá uma força, imensamente. valoriza muito, Isso. né? Tanto é que eles consideram a pessoa mais velha, ela está associada com sabedoria, com história de vida, com uma bagagem que é muito valorizada, bastante. Sobretudo no Brasil, na cultura ocidental, a gente valoriza menos, né? A gente valoriza menos porque a gente é uma cultura também do imediatismo. Somos o país dos jovens, né, que a gente fala tanto. Só que a gente aprendeu isso no colégio, nós estamos envelhecendo, graças a Deus. Exatamente. Então, o censo de 2010, por exemplo, agora, apontou que numa população de mais de 190 milhões de habitantes, 7,4% desse total são de pessoas com 65 anos ou mais. Então, a estrutura etária do nosso país está modificando. Então, a ilusão nossa é ficar que o país é dos jovens, é dos jovens, é dos jovens. O país é de todas as gerações. Né? E tem que ser feito e pensado para isso. E como é que a gente insere avô e avó na coeducação sem gerar conflito? Conflito sempre vai ter, não tem como evitar, não. Todo relacionamento humano, especialmente no contexto familiar, é impossível que ele seja imune aos conflitos. Na verdade, os conflitos, as crises, as dificuldades, elas são motoras do desenvolvimento humano. A questão maior é como esses conflitos são administrados. Aí sim é que está o X da questão. Por exemplo, à medida que eu acredito que a pessoa idosa, ela tem características negativas, está associada no meu imaginário social com características adjetivos negativos, eu vou tratá-lo como? Como uma pessoa desinteressante, como alguém que eu não tenho o que ouvir, né? Como alguém com quem eu não tenho o que falar. Agora, o contrário, se a gente estimula o debate, a reflexão sobre a importância do valor que a pessoa idosa tem no nosso contexto familiar e social mais amplo, eu vou tratá-lo de outra forma, a partir de uma perspectiva em que ele tem valor para mim, tem valor para a minha vida. Então, isso que os programas intergeracionais nos Estados Unidos, na Europa e agora mais recentemente no Brasil, como é o caso da minha pesquisa, tem o objetivo de debater sobre isso, de como no contexto familiar e nos contextos educativos também mais amplos, a gente inserir os avós, inserir gerações mais experientes no processo de interação mesmo, contínua e saudável. O que você conclui na sua pesquisa que a gente pudesse falar aqui que contribuísse de uma maneira prática para que essas relações se dessem de uma maneira mais, sei lá, mais amistosa, mais igualitária, mais solidária. Igualitária. Isso. Então, o estudo, o que acontece? Ele trouxe como algumas questões para a gente pensar e refletir a respeito. Por exemplo, no contexto escolar. A escola, tanto da rede pública quanto da rede privada, ela tem o compromisso que não só de manter alguns valores, mas de transformar especialmente alguns valores, algumas crenças e algumas atitudes. Então, o contexto escolar é um contexto fértil para se promover os programas intergeracionais, ou
projetos ou ações específicas que tenham esse objetivo. Então, a escola pode trazer para dentro dos seus muros os avós para participarem mais ativamente da vida escolar dos seus netos. Tanto é que os avós, algumas pesquisas apontam que em muitas reuniões escolares, os avós são aqueles que mais participam. Na ausência dos pais, os pais estão trabalhando, não podem ir, não podem comparecer, são avós que estão ali envolvidos diretamente com a educação dos netos. Um avô e avó é muito legal, mas, de modo geral, antigamente as pessoas afastavam muito, né? Bastante. Hoje em dia precisam mais. Precisam muito mais. Especialmente, mudou um pouco. Mudou bastante. Tanto é que a gente percebe o quê, Lida? Que os papéis dos avós, eles foram expandidos ao longo do tempo. Aquela visão que a gente tem de avós de açúcar, avós que estragam os netos, que mimam excessivamente os netos, tem deixado de ser uma realidade tão comum, né? Porque está abrindo espaço para essa nova geração de avós. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo de uma forma cada vez mais saudável, com maior qualidade de vida, com maior participação familiar e social. E isso necessariamente faz com que a gente, ao se tornar avô ou avó, a gente continue participando e tendo mais a oferecer. Aquele perfil velhinho, né? Isso, então aquela ideia de avó na cadeira de balanço, quietinha ali fazendo crochê, que não dá muito palpite, que deixa ali no cantinho ali um armário cheio de doce para os netos quando vão visitar só nos finais de semana, deixa de ser realidade mais comum. Então, hoje as avós estão participando do Facebook, estão mandando mensagens via celular o tempo todo. Os avós estão se aprendendo com os netos também, aprendendo com os netos. Os netos, eles são mediadores, né, nessa relação do idoso com os valores contemporâneos, com os valores modernos, especialmente no que diz respeito à tecnologia. Eu vindo agora, né, de avião, e tinha uma avó na poltrona da frente, e o seu neto, eu acho que tinha uns 10 anos aproximadamente. E ele explicando para ela a primeira viagem de avião que ela estava fazendo na vida, eu não pude deixar de ouvir, né, aquele contexto, me chamou a atenção, e ele explicando para ela, vó, o avião funciona assim, funciona assado, presta atenção aqui nas indicações de segurança. E eu via lá, e ela meio que tremendo, e com alguns gestos assim de ansiedade, de insegurança, e ele apoiando, e quando o avião foi decolar, ele segurou na mão dela. Foi uma cena lindíssima de se ver, de se presenciar, de se experimentar. Então a gente percebe que esse respeito em relação às gerações mais experientes, mais velhas, tem começado a estar mais incluído no nosso dia a dia, né? Nos hábitos mais elementares. É uma questão de educação também, né? Fundamentalmente de educação. Porque se no meu contexto familiar eu cresço ali aprendendo, ouvindo que o idoso é uma pessoa que não tem nada a oferecer, que na verdade, entre aspas, é o velho, como aquela cadeira que está ali velha e que tem que ser descartada, eu vou tratá-lo de uma maneira totalmente equivocada. Porque eu vou estar usando ali um óculos que está embaçado. Porque eu não tenho uma informação adequada do que está acontecendo, né? Agora, a partir do momento em que dentro de casa, os pais ou os cuidadores, né, os responsáveis pelas crianças, especialmente pelos adolescentes, pelos jovens, começam a colocar, olha, as pessoas têm o seu valor, se desenvolvem até o último dia da sua vida. A gente não para de se desenvolver na adolescência, como a própria psicologia até um tempo atrás preconizava. A gente se desenvolve sempre de uma forma contínua, de uma forma complexa também. Então, a gente passa a entender a pessoa idosa a partir de uma perspectiva diferente. Senão menos a gente não aprenderia a vida inteira, né? Isso. Tanto é que na pesquisa, foi uma pesquisa intervenção, Leda. E nessa pesquisa, a primeira etapa, eu trabalhei especificamente com os adolescentes, média de idade de 14 anos. E para fazer ali, explorar um pouco o que eles pensavam a respeito da velhice, eu fiz um questionário, um instrumento ali, para que eles pudessem responder. E que eles pudessem colocar adjetivos em relação à pessoa idosa. O que mais apareceu? Inútil, feio, doente, né? Um ser assexuado, que não faz sexo, que não se relaciona amorosamente com ninguém. Então foram muitos preconceitos, né? Uma visão muito estereotipada a respeito do que é o envelhecer, do que é a velhice, do que é ser uma pessoa idosa. Numa segunda etapa, aí nós nos reunimos novamente com esses mesmos adolescentes e em grupo eu comecei a debater com eles. Mas como são os seus avós? Vamos falar sobre os seus avós. Aí eles começaram a escrever e começaram a verbalizar como eram os avós. Aí eles, não, minha avó me busca na escola, a minha avó me dá o dinheiro para eu colocar crédito no celular, a minha avó que vem na minha reunião escolar, a minha avó está aposentada, mas continua trabalhando no mercado informal, vendendo isso ou aquilo para complementar a renda. A minha avó, eu espero ela receber no dia da aposentadoria, para que ela possa me dar um dinheirinho para eu poder lanchar aqui na escola, para que eu possa comprar uma roupa melhor. E eles começaram a perceber que o processo de envelhecimento humano, ele se dá a partir de diferentes experiências, né? É uma multiplicidade de experiências de envelhecimento que a gente tem. E onde você fez essa pesquisa? Numa escola pública, lá em Brasília, de uma região administrativa de Brasília, do DF. Então, eles começaram a perceber que existe essa transferência intergeracional, né? E que os avós têm uma participação ativa
tanto no suporte social, afetivo, como financeiro também. Teve uma neta, por exemplo, que colocou pra gente lá durante a pesquisa que só conversava com a avó dela sobre sexo. Que não tinha, exatamente, que não tinha essa liberdade de conversar sobre esse assunto com a própria mãe. Então, e na terceira etapa, eu levei os netos e os avós para conversarem juntos no mesmo contexto. Então, fizemos várias atividades, foram alguns encontros em que tanto os jovens, os adolescentes, quanto os avós tiveram espaço de fala e de escuta. Então, por exemplo, os avós também tiveram que rever alguns posicionamentos que eles tinham a respeito dos adolescentes. Já começaram dizendo, os aborrecentes. E aí nós vamos começar a questionar, como assim aborrecentes? Porque os adolescentes ensinam também. Então começamos a questionar, peraí, quem te ajudou a entender como funciona o controle remoto da televisão, o celular? Ah, foi meu neto que me ensinou. Ah, a senhora trabalha com a internet, mexe com a internet? Sim, quem lhe ensinou? Ah, foi meu neto que ensinou. Enfim, eles começaram a ver também que o fato de você ter vivido muito também não lhe torna dono da verdade absoluta, que é preciso ouvir também, não é uma linha ali vertical, né? E é um processo de coeducação. E os netos também começaram a perceber numa atividade, por exemplo, eu pedi aos avós que levassem fotos da juventude. E aí começassem a falar sobre as histórias, enfim, que eles viveram. Aí uma avó citou que namorou escondido, que pulava a janela de casa, né, porque o pai proibia. Outra comentou que o pai proibiu ela de continuar a escola. Quando ela começou a aprender a escrever, o pai retirou da escola. E aí a neta perguntou, por que, vó, que ele fez isso? Ah, porque ele falou que se eu fosse aprender a escrever era só para namorar, que eu não precisava saber ler e escrever para cozinhar, para arrumar casa e para ser esposa de alguém. Então, eles começaram a humanizar essa relação. Perceber que os avós não nasceram avós, já envelhecidos. Que eles têm uma história para contar, uma história que deve ser contada e que deve ser lembrada com muito respeito, que tem muito que ensinar. Muito bacana. E você acha que esses encontros melhoram as relações, claro, né? Com certeza absoluta, porque à medida que eu estou num espaço que é previamente planejado para que a gente possa debater e discutir com respeito, que eu tenho que abaixar ali, às vezes, a minha crista e ouvir o outro com atenção, você vai começando a produzir e a promover processos de desenvolvimento humano, nessa interação. Muito bom. Com o outro. A gente vai falar agora de vinho, acho que... Isso. Fazer um brinde aos avós. Um brinde aos avós, exatamente. nesse processo do vinho, ainda não, Flávio? É das vinícolas, isso. As vinícolas chilenas. Exatamente, exatamente. E me conta, como é que você chega no livro? Eu, na abertura, eu falei que você associou viagem com vinho e com... Na verdade, eu já tenho alguns anos que, por força de trabalho, eu visitava várias vinícolas no mundo todo, levando clientes e tudo mais, e até como turista. E eu quebrava a cara em boa parte das visitas. Essa aqui é a verdade. Por quê? Porque uma coisa é o vinho, a outra coisa é a experiência. O vinho pode ser muito bom, mas a experiência ruim, você perdeu a sua viagem. Né? Você voltou para casa triste, você voltou até decepcionado. Né? É a mesma coisa que você vai num restaurante. Quem nunca foi num restaurante e levantou sem pedir a comida porque o serviço não estava bom, o garçom já estava te olhando esquisito, etc., e você não se sentiu bem, vamos para outro lugar. Né? Então, é toda uma experiência que o vinho faz parte, mas tudo, desde o site da vinícola até todo o processo de visitação, faz a diferença, e é isso que eu procurei avaliar. Então, eu criei uma metodologia baseada na minha experiência de 20 anos como executivo, para avaliar o nível de serviço que essas vinícolas prestam. Né? Eu fui como um turista, eu agendei no e-mail, no telefone, ninguém sabia o que eu estava fazendo. Quando eu chego na vinícola, eu me apresento e digo o que eu estou fazendo e a gente começa o tour. E é a foto do dia, então pode ser um tour 9 da manhã, um tour 7 da noite, um tour com 20 pessoas, um tour com pessoas da terceira idade, um tour onde está chovendo, um tour a 3 graus, um tour a 35 graus. Ou seja, é a foto do dia. E eu vou como um turista, eu não vou como um jornalista de vinho, um escritor, porque aí você é tratado de outra maneira. E eu quero captar exatamente o que todo mundo, na média, vai sofrer ou aproveitar numa visita. Né? O consumo de vinho no Brasil cresceu muito, né? Eu sei que ainda não é como o da Europa, ou como até dos países latino-americanos. Nós estamos bem longe, né? Vem crescendo, porque as pessoas vêm... Na verdade, vem havendo uma substituição, como já aconteceu em outros países. Você deixa de beber o vinho ruim para beber um vinho um pouco mais caro, mas melhor. Então, todos os países... de certa forma, como, por exemplo, se eu voltar atrás 30 anos, 20 anos, 30 anos, a gente tomava vinhos muito ruins.
Mesmo os vinhos estrangeiros que a gente tinha aqui, é claro que eu não estou falando de pessoas riquíssimas e que sejam profundos conhecedores de vinho. Estou falando assim, a grande maioria da população tem hoje um vinho até barato e de melhor qualidade do que tinha 20, 30 anos atrás. É verdade. Não é verdade? Exatamente. Já uns 30 anos atrás houve... As ofertas no supermercado. Porque tem houve... supermercado popular que tem um folheto só de vinho. Exatamente. Isso é inadmissível há 30 anos inimaginável. atrás. O mundo do vinho imaginar isso. melhorou muito do ponto de vista tecnológico. Hoje você tem melhores equipamentos e mais barato. A escala trouxe isso. Então você tem hoje um processo mais fácil de se fazer um bom vinho. Então, e mais acessível. Então hoje você tem uma oferta muito grande de vinho, praticamente vários países, muitos países do mundo fazem o seu próprio vinho e um vinho bom de se tomar. Né? É incrível, mesmo os vinhos latino-americanos são muito bons. Isso, então o objetivo do guia... Os vinhos sul-americanos, chileno, argentino. O objetivo do guia é isso, porque como os vinhos são cada vez melhores e parecidos, a experiência que faz a diferença. Esse é o ponto, é o que você vai fazer em cada vinícola. E eu sentia muita dificuldade porque essas informações não estavam organizadas. E não estou falando só do Chile. Se você vai à Toscana, onde você vai? Você não sabe. Onde você vai em Mendoza, na Argentina? Onde você vai na Califórnia? Você tem lá centenas de opções, mas quais daquelas são boas para aqueles seus 2 dias? E você não pode errar. Né? Esse aqui é o ponto. Então, se você tem uma fonte independente, especializada, então não é uma fonte ligada ao mundo do vinho, com patrocinadores, porque todo mundo se pergunta por que essa vinícola está aqui nesse livro e outras não. Tem todo um critério que foi elaborado. E qual foi o critério? Né? São 3 filtros básicos. O primeiro é o seguinte, no caso do Chile, eu concentrei as visitas na área onde tem 95% do turismo. Então, onde está muito longe para cima no deserto e mais ao sul no gelo, tem vinícola lá? Tem, mas ninguém vai, ou seja, pouca gente vai, então já eliminei. Segundo filtro foi vinícolas que tenham um website. Hoje em dia, se você não está na internet, você praticamente não está. Eu também eliminei. E também, dentro das vinícolas que têm website, aquelas vinícolas que estão convidando você. Visitas, vem aqui nos conhecer, etc. Só contato não serve. Então, estão abertas, né? Estão muito abertas. Então, de 288 vinícolas, ficaram 61. Essas 61 foram visitadas e avaliadas. Né? Tem todo um critério de avaliação. Tudo é avaliado, menos o vinho. Então, mas o serviço do vinho é avaliado. Você degustar, aonde degustar, que taça, se você aprende alguma coisa, todo o processo produtivo, ir ao vinhedo, a loja, tudo isso é avaliado, menos o vinho, porque é uma coisa muito pessoal. É muito difícil dizer esse vinho é 92, é 93, é 95. É a mesma coisa que você, olha, Tchaikovsky é 95, Mozart é 91. Fica difícil, é muito pessoal, então eu não entro nessa seara. Mas a vinícola, sim, você consegue ter uma avaliação do nível de serviço, da estrutura que ela te oferece. Tem você compara, né? Ir a Santiago e não visitar a vinícola tal é como ir ao Rio de Janeiro e não visitar o Pão de Açúcar. Exatamente. Então, eu já fui bem nessa, porque é uma também que a gente conhece bem. Isso. Que é um vinho bastante popular por aqui. É verdade. E tem muitas outras opções. Então, ele é uma fonte de organização para que você, eu quero ver natureza, eu quero ver cultivo orgânico, biodinâmico. Tem um selo, você colocou um selo. Exatamente. Né? A gente tem estrelas, 1, 2 e 3 estrelas. 3 estrelas. As vinícolas foram premiadas no Chile, eu fiz uma cerimônia de premiação para elas. Então, hoje, se você vai na vinícola, você tem lá uma placa com as estrelas e elas valorizaram muito, porque nem o governo, ninguém faz isso. Então, pela primeira vez, elas foram reconhecidas e a cada 2 anos a gente volta para reavaliar. As vinícolas recebem também, de maneira privada, a sua avaliação em separado, com uma comparação dos seus vizinhos, média, e a comparação do Chile total, médio, para que ela possa melhorar em cada passo da visita. Por exemplo, loja. A minha loja é melhor do que a média do Chile? Sim ou não? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, esse é um trabalho também de melhoria do enoturismo. A ideia é que daqui a 2 anos você volte e encontre vinícolas mais preparadas. E eu estou incentivando também que uma vinícola, por exemplo, eu faço as avaliações e algumas vinícolas, você não quer ser meu consultor? Eu falo, olha, você tem que aprender com quem faz. Visite outras vinícolas. Pega o ranking e visita. Pega o seu carro, a agenda e vai ver o que estão fazendo. É muito mais fácil, né? É bem diferente. Tem eu sou turista. Que não tem estrela nenhuma. Exatamente. Quase metade das vinícolas do Chile não tem estrelas nenhuma. Isso não quer dizer que sejam visitas que eu não recomende. Não é isso. Mas é que as vinícolas que têm estrelas, elas estão
mais preparadas, elas cuidam mais dos A detalhes. visita é mais prazerosa, vamos chamar assim, né? Mais eficiente. Depende, às vezes assim, por que uma pessoa visita uma vinícola? Porque às vezes adora aquele determinado vinho, eu recomendo, olha, se você ama esse vinho de paixão, vai, né? Agora, não é uma visita talvez tão caprichada do ponto de vista de estrutura, você não tem de conhecimento, você vai lá tomar o vinho, etc. Mas a minha pesquisa informal que eu fiz durante todas essas viagens, sobretudo com brasileiros, porque mais ou menos 60% dos enoturistas no Chile são do Brasil, eles vão para conhecer, não vão para beber vinho. Beber vinho a gente bebe num restaurante perto de casa, a gente compra a garrafa e bebe em casa com a família, com os amigos, etc. Eles vão para conhecer e eles vão para passar uma tarde ou uma manhã um pouco longe dos grandes centros. Vão ficar mais próximos da natureza, vão conhecer mais o país. Passeio. É um passeio e normalmente agradável, você vai passar bons momentos. Pelas fotos, eu não quero mostrar as marcas, mas olha que lindos os lugares, né? Sim, é realmente incrível. O Chile é um país muito bonito e tem outros países também. Não, você passar uma manhã num lugar desse, ó, não é? É bacana. E é tão pertinho, né? É, e hoje e a você gente- tem no guia, por exemplo, se você ia viajar para o Chile e estava pensando em visitar uma vinícola, 2, talvez você queira visitar agora 4, ou 5, ou reservar para uma próxima viagem. O Chile é tão perto, né? Então esse é um projeto verdade. global, são 8 guias, esse é o primeiro, que é o do Chile. Nós já estamos com Mendoza sendo executado, depois temos Portugal, Califórnia, enfim. E a cada 2 anos a gente volta para reavaliar novamente. Você fazia o que antes de tomar vinho? Olha, quando eu já tomava vinho, mas eu era executivo, eu trabalhava em grandes companhias e eu Mas a resolvi... sua formação é o quê? Economia? Eu fiz economia, fiz pós em marketing, hoje eu faço um mestrado, estou estudando, sou professor também na FGV, então eu faço um pouco de tudo, tenho uma consultoria também na área de excelência em serviços, né? E o que você achou dos serviços no Chile? De modo geral, são bons? Bons, são bons, são bons. É um país organizado e... Os nossos não são tão bons assim, né? Olha, depende. Hoje eu sou um carioca que mora em São Paulo, né? E viajo o Brasil São inteiro. Paulo é diferente também. Exatamente. Então, acho que São Paulo já tem uma visão de serviço. Você vai numa tinturaria, o serviço é diferente. Te tratam como cliente mesmo. Eles têm a noção de quem está de que lado do balcão. É diferente. Outras cidades ainda precisam melhorar um pouco, né? Gostei muito. Mais de 60 vinícolas para você visitar. Eu gostei disso, de você poder escolher. Quer dizer, você sugere com as estrelas, não é o que você Exatamente. achou que funciona melhor. Mas é aquilo que você falou mesmo. Se você é apaixonado por um vinho, vá naquela... Ou por uma região, ou você está naquele vale específico. Eu tenho roteirinhos aí chamado Vinho por um Dia. Ah, você foi para a neve no Chile, foi esquiar, sobrou um dia, o que eu faço? Eu estou aqui nessa região. Aí você tem lá um dia, aí você tem os roteiros White Lovers, se você adora os brancos, Tinto Maníacos, se você adora tinto, paisagem, compras, crianças. Então existem, eu estou com meus filhos aqui de 8 anos, 10, e agora? Eu quero ir numa vinícola, mas... Então tem vinícolas que têm estrutura para criança, tem mini zoológico, tem rodeio, tem museu, tem uma série de Olha coisas que barato. são mais preparadas assim Para criança. para criança, né? E tem aquelas que são mais generosos com a doação de vinhos. Eu vi aqui uma que eu abri, que agora eu não vou me lembrar qual, que dizia assim, essa vinícola dá uma taça de vinho Você para tem quem chega, não sei o isso, quê. Tem gente que gosta disso, né? De levar uma vantagem. mas aí, eu acho que depende muito do grupo. Olha, eu sempre recomendo você ir com um grupo de amigos, etc., porque com esse grupo você sempre consegue algumas coisas a mais. E a vinícola é sempre uma empresa pequena. Então prova esse vinho aqui, parece que você está na casa de um amigo, né? E você você estende a visita, muitas vinícolas não têm uma hora específica para começar o tour, terminar o tour. Então a coisa vai mais relaxada. E é assim que deve ser mesmo. Tá certo. Muito bom. Venha com os outros guias. Você vai fazer 8, né? São 8 guias. 8 guias. E eles vão estar Animado disponíveis agora daqui a um mês em aplicativo e em várias línguas. Ou seja, o mundo inteiro vai poder acessar os conteúdos e viajar. Tá certo. Então vamos viajar no intervalo. Voltamos já para falar do filme, do documentário da Ana Riffer. Vou rifar meu coração, antes que a gente rife da gente. Você censura um programa da TV Brasil.
Vamos lá do filme da Anna Ripper, Vou Rifar Meu Coração. Trata do imaginário romântico, erótico e afetivo brasileiro a partir da obra dos nomes da música brega, digamos assim, é isso? Existe esse rótulo, né, esse nome brega, mas na verdade isso é sempre discutido em todos os lugares que eu vou, o que é brega, o que não é. E na verdade a ideia de fazer esse filme, eu sou carioca, né, nasceu de um tempo que eu morei em Sergipe, morei 4 anos em Aracaju e andava muito no interior e comecei a ouvir muito essas músicas e também comecei a frequentar muito a casa das pessoas por conta do trabalho que eu fazia e por conta, enfim, de eu estar longe da minha família também e tal. E comecei a ouvir muitas histórias da vida íntima das pessoas que viviam em lugares assim, tipo sertão de Alagoas, né? Que me surpreenderam com a maneira aberta com que as pessoas falavam sobre sua vida sexual, sobre a sua vida amorosa, né? Mas enfim, eu comecei a ouvir muito essas músicas, enfim, aí veio a ideia do filme. E lá, nesse lugar, enfim, interior de Sergipe, de Alagoas, no Nordeste de uma maneira geral, você fala música brega e você sabe exatamente sobre o que você está falando. É o nome de um gênero musical, que tem uma musicalidade específica, apesar de ser muito abrangente, e que engloba músicas feitas nos anos 70, nos anos 2012, mas que basicamente falam sobre as mazelas do coração, né? De uma maneira bem direta, bem concreta. Fazem sucesso mesmo. Muito grande, muito grande. Porque... E sempre fizeram. Sempre fizeram, e eu acho isso incrível. É uma música que é muito forte, eu acho, artisticamente, porque durante uma época, vamos dizer, nos anos 70, 80, teve um boom, né, da música popular romântica no Brasil. Então, o Vando, o Odair José, o Valdir Soriano, o Lindomar Castilho venderam milhões e milhões e milhões de discos. E eu acho que essa história desse preconceito em relação a essa música vem de lá, né, dessa época, porque foi um grande sucesso, explodiram e era visto como algo assim que era um produto, um subproduto de uma indústria cultural. Mas acho que hoje não tem mais como pensar isso, porque o tempo passou, os anos, as décadas se passaram e essa música continua super forte, continua se comunicando de uma maneira impressionante com as pessoas, com nós todos, com a gente, né? E como é que você fez para separar? Você ordenou de que maneira? Qual é o recorte? Sei lá. Como é que você explica isso? Você não juntou só músicas? Então, de maneira nenhuma. Na verdade, antes de ser um filme sobre a chamada música brega, o Vou Rifar Meu Coração é um filme sobre o mundo do amor, do romantismo e do erotismo no Brasil, né? Então, a gente fez uma pesquisa de personagens e foi atrás de histórias de pessoas nesses lugares, principalmente no interior de Sergipe, de Alagoas, que foram os lugares onde eu andei, foram os ambientes que me inspiraram para fazer esse filme, né? A gente foi atrás de história de pessoas que viviam nas suas vidas as histórias das músicas. E como tem, né? E como tem. Que história, por exemplo? Por exemplo, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, do Odair José, né? Da história do cara que foi no cabaré e se apaixonou pela prostituta e voltou lá apaixonado e quis tirar ela desse lugar, né? Essa história é muito mais comum do que a gente pode imaginar, né? E tem essa história no filme, né? De um casal, uma família linda, assim, quer dizer, linda, todo parente e como ela falou, né? Não existe relação humana sem conflito. Mas, enfim, apaixonados e super românticos, casados há 15 anos, pai e mãe de 3 filhos, que foi esse o caso. É a questão da traição também, né? Que é um tema absolutamente recorrente, né? Nessas músicas e na vida real. Da gente. Hoje então, mesmo, muita história. Entrando na internet de manhã, e agora eu não vou lembrar o nome, mas tinha uma atriz e um ator que acabaram de se separar ontem, americanos, e por traição. Ele está pedindo desculpa à família e a ela. Isso não é um enredo de música brega, né? É um enredão desses aí. Podia ser Reginaldo Rossi, Odair José. Pois é. Tranquilamente. E tem Vando, não é? E tem as histórias dos artistas também, né? Então, assim, o filme ele tem duas frentes de estrutura do filme mesmo, principais, né? Uma são essas histórias de pessoas comuns que vivem as histórias das músicas nas suas vidas e que contam essas histórias no filme de uma maneira, muito aberta e muitas vezes, assim, muito despudorada e muito cheia de humor e malícia, assim, né? Acho que é uma coisa bem característica da nossa cultura, né?
E segundo, os depoimentos dos artistas, né? Dos grandes artistas do gênero. Então, que falam sobre suas composições e também sobre sua vida amorosa, não no sentido biográfico, mas no sentido assim, qual é o substrato, né? O que está lá no fundo, né? Do pensamento, do coração dessas pessoas que fizeram essas músicas que se comunicam tanto, né? Tanto, que é incrível, né? Como se comunicam com o coração do impressionante. outro. Em todas as épocas, acho, da música brasileira, nós tivemos isso, né? Pois é. Em todos os momentos, assim. No momento em que eles se expuseram, Dalva de Oliveira e Erivelto Martins, por exemplo, né? Contaram as suas mazelas nas canções. Que hoje é menos comum, né? Mas... eu acho eu acho muito interessante a maneira como esses artistas, né? Uma pergunta que eu procurei, não que eu procurei responder, mas que eu procurei seguir, né? Qual é a força dessa música? Né? Por que essa música faz tanto sucesso há tanto tempo? Né? E tem algumas pistas, né? Eu acho que uma delas é justamente essa disposição, essa necessidade, essa urgência desses artistas de falar sobre as suas vidas. Né? E de um falar poético, né? E musical a respeito dos seus sofrimentos, das suas grandes dores e sonhos também de amor. Né? A gente tem um trechinho, um trailerzinho. Vamos conferir? Leva uma mulher a trair seu marido por um pé de pano ou por um sapatão. Aquilo ali foi o maior desespero da minha vida. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Minha mãe pediu, eu preferia, minha filha, ver seu caixão sair daqui da minha porta do que você conduzir. Eu li no livro que a paixão é a coisa mais brega do mundo. Consome o ser humano. O amor não é encontro de orgasmos, é encontro de almas. O corpo fantasma demais, você só tem cara e santa e o coração do satanás. Abriu a porta do quarto, deitou na cama, só Deus sabe o que acontece. Quando você está sofrendo de amor, quando você faz, você acaba fazendo músicas melhores. A gente passa por muitas mulheres, né, na vida. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar... Muito bom, né? Bem sacado. O Lindomar Castilho está vivo? Está vivo, tá Ele vivo. cumpriu pena porque ele assassinou uma moça. Pois é. A ex-mulher dele. A ex-mulher dele, ele foi julgado e condenado, cumpriu não sei se cerca de 10 anos, 7, 8 anos, ou 12, não sei, eu não sei exatamente esse número. E dá seu depoimento no filme a respeito enfim, da sua obra, né? Porque eu acho que ele não ganhou pena de morte. Né? E, inclusive, existe uma certa cobrança em relação a isso, né? Por que no filme não fala que Lindomar Castilho matou a mulher? Né? Você não fala? Não. Porque, na verdade, primeiro não é um filme sobre biografias, sabe, Leda? Então, não fala sobre a biografia de ninguém. E essa citação da entrevista num documentário, eu acho que é, assim, como diz o Eduardo Coutinho, mestre, né? Uma negociação de subjetividades. Então, eu jamais colocaria nem assassino, nem bicho-papão, que fosse no filme, para que essa pessoa fosse julgada. E justamente eu acho que uma dos grandes pontos de interesse do filme, né, é justamente o fato de que fala sobre a vida amorosa e sobre os conflitos, né, do amor, assim, para muitas pessoas, sem que essas pessoas sejam julgadas, né. Mas fazendo o advogado do diabo, que eu não vou resistir,
Ele matou, teoricamente, aquele tipo que mata por amor, entre aspas, né? Mas aí eu também não entro nesse mérito, né? Eu nem sabia que estavam cobrando isso não, entendeu? Mas é uma história tipo Ângela Diniz, assim, que também mobilizou muito as mulheres. É, eu acho que assim, um dos temas do filme, sem dúvida, é o amor possessivo, sabe? E assim, a relação que existe. Falando, isso não é uma primeira camada do filme, mas certamente é um substrato conceitual ali do filme, né? De que o amor é também uma relação de poder, uma relação de opressão. Né? O Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, foi uma das minhas referências para fazer esse filme, sabe? Então, que fala justamente sobre esse olhar sobre a cultura brasileira, né? A partir da sexualidade, né? E como tá uma em cartaz relação já? desigual, né? Está em cartaz já? Vai entrar em cartaz dia 3 de agosto, né? Em várias cidades do Brasil, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, dia 3 de agosto nos cinemas. É sexta-feira. Gente, passa muito rápido. Pois é. 3 de agosto. Então tá, vou para mais um intervalo e voltamos já já, a gente reforça isso no outro bloco. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Último bloco, hora da gente apresentar alternativas e as últimas palavras. A gente pode, por exemplo, ir numa vinícola. Eu vou perguntar para você qual é a vinícola que você gostou mais, assim, a que você teve o maior prazer, assim, se deslumbrou. Teve um negócio que gosta de todas igualmente. Não dá pra ninguém gostar gosta de todas igualmente. Não dá para gostar de todas igualmente e obviamente que o livro ele tem o padrão de medição, então tem essas estrelas e eu não posso fugir ao roteiro. Agora, a minha opinião ali, eu tenho aí 2, 3 vinícolas que são assim meu xodó. Mas eu prefiro guardar para mim porque é muito pessoal mas acho que... Vai deixar a gente escolher. Tem vinícola de 1 estrela, 2, 3... Ou de nenhuma, mas de paisagens lindíssimas e, enfim, às vezes a vinícola tem cada paisagem linda, olha. Às vezes, porque a estrela é o seguinte, se a vinícola fez lá 60% dos pontos, ganha uma estrela. Tem vinícola que fez 59%. Quase, né? Quase, então não quer dizer que... É vice. Tá. A diferença é um pouco tênue. Acho que vale a pena ler o livro, ler o guia, escolher pelas fotos, pelos comentários, enfim. E pela região, né? Porque às vezes você está numa região, eu gostei muito disso. Às vezes você está numa região que... E o vinho tranquilamente vai ser bom. Vai ser bom, tá certo. Então, sem leite, né, Flávia? Eu indico. Agora, sem glúten? Sem leite, sem glúten. Se não for impossível, que é difícil mesmo, evitar a frequência, né? Essa coisa, todo mundo, todo dia, pão com queijo, assim, evitar um pouquinho. O pão também, a farinha branca, você deve... Porque o pão, de qualquer maneira, mesmo integral, ele é feito de trigo, né? Que tem glúten. Aí existem pães especiais que hoje é fácil de comprar, que não tem. Me diz uma coisa, esse rapaz de Votuporanga, em São Paulo, Wender Rodrigues, ele tem colite, mas ele chegou atrasado aqui no programa. A pessoa com colite deve comer fibras ou deve evitar? Então, a pessoa com colite, se ela tiver, na verdade, na crise realmente, deve fazer um uso mais ou menos ponderado, mas usar principalmente as fibras solúveis. E evitar esses alimentos inflamatórios, porque eles causam mais irritação na mucosa. Leite é um veneno para ele e carne assada também. Aí pode ser uma coisa mais particular, mas em geral esses alimentos inflamatórios como leite e glúten são péssimos para a mucosa intestinal. Podemos confiar nos transgênicos mesmo, Adriana? Podemos confiar nos transgênicos. Na realidade, a gente conversou aqui um pouco, estávamos falando sobre vinho com o Flávio e a biotecnologia começou com essa história, não é? Começou com a produção de vinhos, então a gente tem o processo de fermentação. É uma biotecnologia clássica, inicial, mas é biotecnologia, né, Flávio? Também. Então nós podemos confiar nos transgênicos pela segurança de avaliação que eles estão. Tá certo. Tem uma pessoa criticando que o leite de amêndoa para uma família de 5 pessoas não daria, mas poderia ser o leite de arroz.
Poderia. E Não de é? qualquer maneira, pode não ser leite nenhum. Não precisa ter leite, entendeu? É mais radical ainda. Que Não, mas não precisa. Você pode tomar um suco de laranja, você pode tomar qualquer outra coisa. Bom, temos aqui o Meu Tempo, Seu Tempo, da Jaqueline Marangoni. De experiência com jovens e seus avós. Isso. Que é uma boa experiência, acho que pode ficar essa mensagem, né? Uma boa experiência. E além Pergunte disso... para o seu avô se você tem, né, para sua avó. Isso. Ou seja, avô e avó. Exatamente. Né? A importância dos avós hoje é tão séria, tão relevante, Leda, que eles estão sendo chamados, inclusive, a pagar pensão alimentícia aos netos quando os filhos não podem fazê-lo. Eles estão entrando na justiça para ter o direito de visitar os netos no caso de separação do filho, né? Ou da filha. Então, realmente, tem uma importância muito forte. Os juízes têm colocado a favor dos avós, que eles possam visitar e possam participar ativamente da vida dos seus netos, que eles têm esse direito legal. Ai, gente, imagina chegar nesse ponto, né? Será que não dá para negociar, conviver um pouquinho, dialogar? de uma maneira um pouquinho mais meiga, não? Exatamente. Entrar na justiça para ver o neto. Para ver o neto. Dói. Em alguns casos. Né? Dói. É uma coisa tão doce, né? Não é? Por favor. Vou Rifar Meu Coração, então estreia dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto nos cinemas, Vou Rifar Meu Coração. Rio, São Paulo, BH. Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, Manaus. Vamos entrar em São Luís do Maranhão também, não sei se dia 3 ou dia 10. Recife, Salvador. Deve chegar em Brasília também. E onde mais puder, né? Pois é, esse Brasil adentro. Né? Esse Brasil, tá esse Brasil adentro. Obrigadíssimo a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.